Existe um país no mundo onde pessoas de 80, 90 e até 100 anos caminham com firmeza, dormem sem dor e acordam com os pés e as pernas funcionando como se tivessem décadas a menos. Esse país é o Japão. E durante anos, cientistas do mundo inteiro tentaram entender o segredo por trás dessa vitalidade física extraordinária, que persiste até idades que, em outros países, seriam associadas à cadeira de rodas, à dependência e à dor crônica. O que descobriram surpreendeu a todos. Não era genética, não era sorte. Era um conjunto de práticas físicas simples, transmitidas de geração em geração, que mantém o sistema nervoso periférico saudável, a circulação ativa e os nervos dos pés e das pernas funcionando com precisão. Sou o Dr. Carlos Moreno e hoje vou te mostrar os únicos 4 exercícios que o médico mais longevo do Japão identificou como essenciais para aliviar e reverter os sintomas da neuropatia nos pés e nas pernas. Se você sente formigamento, dormência, ardência ou aquela sensação estranha de que seus pés não são mais seus, fica até o final. O que você vai aprender hoje pode mudar completamente a sua qualidade de vida. Antes de falarmos dos exercícios, preciso que você entenda o que está acontecendo dentro do seu corpo quando a neuropatia aparece. Porque sem entender a causa, você não vai entender por que esses exercícios funcionam tão bem. Os seus pés e pernas são servidos por uma rede complexa de nervos periféricos, fios elétricos biológicos que transmitem sinais entre o cérebro e cada milímetro da sua pele, dos seus músculos e das suas articulações. Quando esses nervos estão saudáveis, você sente o chão sob os seus pés, percebe mudanças de temperatura, mantém equilíbrio e caminha com segurança. Mas quando esses nervos começam a sofrer, seja por diabetes, por compressão vascular, por deficiências nutricionais ou simplesmente pelo processo de envelhecimento, a transmissão dos sinais começa a falhar. E o resultado são os sintomas que você provavelmente já conhece muito bem. Formigamento que não passa, dormência que vai e volta, aquela sensação de queimação nos pés à noite que te impede de dormir, agulhadas sem motivo aparente, e uma instabilidade ao caminhar que vai te fazendo perder confiança em cada passo. A medicina convencional frequentemente oferece medicamentos para controlar esses sintomas, mas os medicamentos não regeneram os nervos, não restauram a circulação, não reativam a comunicação entre o cérebro e os pés. Os exercícios que vou te mostrar fazem exatamente isso. Por que o Japão? Porque os japoneses desenvolveram ao longo de séculos uma compreensão profunda da conexão entre movimento, circulação e saúde do sistema nervoso. A medicina tradicional japonesa sempre tratou o corpo como um sistema integrado, onde o movimento não é apenas exercício físico, mas uma forma de manutenção ativa dos canais de energia, circulação e comunicação nervosa. E o que a ciência moderna descobriu é que essa sabedoria ancestral tinha uma base fisiológica real e mensurável. Quando você move os pés e as pernas de formas específicas e consistentes, acontecem 3 coisas simultaneamente. Primeiro, você aumenta o fluxo sanguíneo para as extremidades, levando oxigênio e nutrientes diretamente para os nervos danificados. Segundo, você ativa os mecanorreceptores, que são receptores sensoriais presentes nos músculos e tendões, que enviam sinais de volta ao cérebro e ajudam a recalibrar a comunicação nervosa. E terceiro, você estimula a produção de fator neurotrófico, derivado do cérebro, uma proteína que promove a regeneração e o crescimento de fibras nervosas. Em outras palavras, esses exercícios não apenas aliviam os sintomas, eles trabalham na raiz do problema. Agora vamos ao que você veio buscar, os 4 exercícios. Eu quero que você os faça na ordem que vou apresentar, porque cada um prepara o corpo para o seguinte, criando um efeito cumulativo, que é muito superior ao de fazê-los aleatoriamente. E a boa notícia é que todos podem ser feitos sentado, em casa, sem equipamento nenhum. Você não precisa de academia, não precisa de tênis especial, não precisa de muito tempo, precisa apenas de consistência. Vamos começar. Exercício número 1. A bomba do tornozelo. Esse é o exercício mais simples e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos para a neuropatia dos pés e pernas. Sente-se numa cadeira com a coluna ereta e os pés apoiados no chão. Agora, lentamente, levante a ponta dos pés, mantendo o calcanhar no chão. Suba ao máximo que conseguir. Segura por 2 segundos.
Depois, desce lentamente e levanta o calcanhar, mantendo a ponta do pé no chão. Sobe o máximo que conseguir, segura por 2 segundos e desce. Isso é um ciclo completo. Você vai fazer 20 ciclos completos, sem pressa, sentindo o movimento em cada fase. Por que isso funciona? Porque os músculos da panturrilha, quando contraem e relaxam nesse padrão de bombeamento, atuam literalmente como um segundo coração para suas pernas. Eles empurram o sangue venoso de volta para cima e criam uma pressão negativa que puxa sangue arterial fresco para baixo, direto para os nervos dos pés. Os japoneses chamam esse grupo muscular de coração periférico, e esse exercício é a forma mais eficiente de ativá-lo. Faça 20 repetições, 2 vezes ao dia, sempre sentado com segurança. Exercício número 2. Rotação dos tornozelos. Ainda sentado com segurança na cadeira, levante um pé alguns centímetros do chão. Com o pé suspenso, comece a desenhar círculos com a ponta do pé, rotacionando o tornozelo lentamente. 10 círculos no sentido horário. Depois, 10 círculos no sentido anti-horário. Em seguida, troca de pé e repete. Esse exercício parece simples demais para fazer diferença, mas a sua eficácia está em algo que poucos percebem. O tornozelo é cercado por uma densa rede de terminações nervosas e de pequenos vasos sanguíneos, que tendem a ficar comprimidos e pouco irrigados quando ficamos sentados ou parados por muito tempo. A rotação suave e controlada do tornozelo mobiliza as articulações pequenas, estica os tendões, estimula os receptores sensoriais ao redor do tornozelo e força a circulação a chegar a áreas que normalmente ficam negligenciadas. Muitos dos meus pacientes que fazem esse exercício consistentemente relatam uma redução significativa no formigamento noturno já nas primeiras 2 semanas. Não é coincidência, é fisiologia. Exercício número 3. Espalhamento e contração dos dedos dos pés. Esse é o exercício que mais surpreende os meus pacientes, quando explico a ciência por trás dele. Ainda sentado, coloca os pés no chão ou levanta levemente um de cada vez. Agora, tenta separar os dedos dos pés o máximo possível, como se fosse abrir um leque. Segura essa posição por 5 segundos. Depois, contrai todos os dedos juntos, como se fosse agarrar o chão com eles. Segura por mais 5 segundos. E relaxa completamente. Repete esse ciclo 15 vezes para cada pé. Por que isso é tão importante? Porque a maioria das pessoas perdeu quase completamente o controle voluntário dos dedos dos pés depois de décadas usando sapatos que comprimem e imobilizam essa região. E essa perda de controle não é apenas mecânica, é neurológica. Os nervos que controlam os dedos dos pés são os mesmos que transmitem a sensação de toque, pressão e temperatura nessa região. Quando você reativa o controle motor voluntário dos dedos, você está literalmente reabrindo canais de comunicação nervosa que estavam adormecidos. É como reiniciar uma conexão que estava falhando. Exercício número 4. Elevação das pernas com flexão do pé. Esse é o exercício mais completo dos 4, porque trabalha simultaneamente a circulação, os nervos e a força muscular das pernas. Sentado na cadeira, estende uma perna à sua frente, até que fique paralela ao chão, ou o mais próximo disso que conseguir. Com a perna estendida, puxe a ponta do pé na sua direção, como se quisesse apontar os dedos para o teto. Segure essa posição por 3 segundos. Você vai sentir uma tensão suave na parte de trás da perna, ao longo do nervo ciático e dos músculos isquiotibiais. Isso é exatamente o que queremos. Depois aponta a ponta do pé para a frente, estendendo o pé, e segura por mais 3 segundos. Em seguida, baixa a perna lentamente e troca. Faz 15 repetições em cada perna. Esse movimento cria uma mobilização suave do nervo ciático, que é o maior nervo do corpo, e que tem ramificações que chegam até a planta do pé. Quando esse nervo fica comprimido ou pouco mobilizado, os seus sintomas chegam às pernas e aos pés de forma intensa. A mobilização suave e regular alivia essa compressão, melhora a condução nervosa e reduz a inflamação ao longo de todo o trajeto do nervo. Agora que você conhece os 4 exercícios, preciso te dar o protocolo exato para que eles funcionem da forma mais eficaz possível. Porque a sequência e a consistência são tão importantes quanto os exercícios em si. Faça essa sequência 2 vezes ao dia.
Uma vez pela manhã, logo após acordar, antes mesmo de se levantar da cama, se possível, começando pela bomba do tornozelo deitado e depois passando para a cadeira. E uma vez à noite, cerca de 1 hora antes de dormir. O horário noturno é especialmente importante para quem sofre com formigamento e ardência durante a noite, porque os exercícios aumentam a circulação periférica e reduzem a atividade inflamatória nos nervos, criando condições para um sono muito mais tranquilo. A sessão completa dura entre 12 e 15 minutos. Não é necessário mais do que isso. O que é necessário é que você faça todos os dias, sem exceção, por pelo menos 30 dias antes de avaliar os resultados. O nervo periférico regenera lentamente. Não espere milagres na primeira semana, mas espere resultados reais e consistentes ao longo de um mês de prática diária. Além dos exercícios, quero te dar 3 aliados que vão potencializar os resultados de forma significativa e que fazem parte da rotina das populações japonesas mais longevas. O primeiro é a vitamina B12. A deficiência de B12 é uma das causas mais comuns e mais subestimadas de neuropatia periférica. Essa vitamina é essencial para a manutenção da bainha de mielina, que é a camada protetora que envolve os nervos e garante a condução eficiente dos sinais elétricos. Sem mielina suficiente, os nervos ficam expostos e vulneráveis, e os sintomas de neuropatia se intensificam. Alimentos ricos em B12 incluem ovos, sardinha, atum, fígado e leite. Se você tem mais de 60 anos, a absorção de B12 pelo intestino tende a ser reduzida e pode ser necessária suplementação. Converse com o seu médico sobre isso. O segundo aliado é a cúrcuma. A curcumina presente na cúrcuma tem propriedades anti-inflamatórias específicas sobre o tecido nervoso, que estão sendo amplamente estudadas pela neurociência moderna. O consumo regular de cúrcuma com uma pitada de pimenta preta, que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%, ajuda a reduzir a inflamação ao redor dos nervos periféricos e a desacelerar o processo de degeneração nervosa. E o terceiro aliado é a hidratação. Os nervos periféricos conduzem sinais elétricos através de um meio aquoso. Quando você está desidratado, essa condução fica comprometida. Beber entre 2 e 2,5 litros de água por dia, especialmente pela manhã e antes dos exercícios, melhora a condutividade nervosa de forma direta e imediata. Existe um erro que vejo com muita frequência e que quero que você evite a todo custo. Muitas pessoas começam a fazer esses exercícios nos primeiros dias, sentem uma melhora inicial e param porque acham que já estão curadas. Ou param porque os primeiros dias são desconfortáveis, porque o nervo em processo de recuperação pode gerar sensações mais intensas antes de melhorar definitivamente. Isso tem um nome clínico. É chamado de fenômeno de despertar nervoso. Quando um nervo que estava adormecido começa a receber mais circulação e mais estímulo, ele pode reagir com um aumento temporário do formigamento ou da sensibilidade, antes de se estabilizar num nível melhor. Se isso acontecer com você nos primeiros dias, não desanime. É um sinal de que os nervos estão respondendo. Continue. A consistência é o que separa os homens e mulheres que se recuperam dos que desistem a meio caminho e passam anos convivendo com sintomas que poderiam ter sido controlados. O seu sistema nervoso tem uma capacidade de regeneração que a maioria das pessoas subestima profundamente. Mas ele precisa de tempo, de estímulo consistente e de nutrição adequada para exercer essa capacidade. Os japoneses têm um conceito chamado Kaizen, que significa melhoria contínua através de pequenos passos diários. Não é sobre fazer muito de uma vez, é sobre fazer o suficiente todos os dias, sem parar. Esses 4 exercícios são o seu Kaizen para a neuropatia. 12 minutos por dia, 2 vezes ao dia, todos os dias, com paciência e com fé no processo. Sou o Dr. Carlos Moreno. O seu corpo tem mais capacidade de se recuperar do que você imagina. Dê a ele as ferramentas certas e ele vai te surpreender.